funcionou a máquina. Senhores jurados, voltamos para a réplica, tendo em vista que o Ministério Público entendeu que realmente existem dúvidas a respeito deste fato e que esta dúvida existente não é o suficiente para nós não votarmos pela absolução do Mateus. Eu vou revisar uma situação que vai realmente confirmar, vai reforçar a insegurança que nós temos para o ato condenatório. Eu vou ler aos senhores o depoimento da prima do Leonardo, onde ela, que foi dita tanto por Leonardo, quanto pela mãe, quanto pelo pai, quanto pelo primo, pelo outro primo, e até pelo próprio Alessandro, que viu o Mateus passar naquele dia com a arma. Aí daí depois ela assim se manifesta, as folhas 30 e 31. Depoimento que ela deu no dia 18 de setembro de 2017. Estava na residência de Leonardo na data de 25/12, juntamente com Mateus da Silva e Wellington. Estavam a escutar música. Leonardo interrompeu o som, que já passaram das 20h30 e estaria tarde. Porém, Mateus não concordou e perdeu o controle e iniciou uma tentativa de injusta agressão contra Leonardo. Após este ato, Mateus foi até a sua residência e retornou à casa de Leonardo portando um facão, momento em que desferiu golpes no portão da residência do declarante. Este é o fato que ela relata que seria o motivo de Mateus ter mandado Alex, Genilson e Simonei atirar contra Leonardo. Mas daí ela sendo ouvida em 14 de novembro de 2017, a mesma testemunha que estaria lá junto com o pai, com a mãe e os irmãos, com a família, ela diz o seguinte, folha 76, que é prima de Leonardo Bieseste, que no dia dos fatos estava no interior de sua casa, que fica ao lado da casa de Leonardo, que somente escutou os tiros, escutou uns 4 tiros, não viu nenhum dos autores, conhece todos os envolvidos desde crianças, moram todos no distrito de Marechal Borba, não testemunhou o crime. Eram pessoas que estavam lá, segundo as informações tanto da vítima, quanto do pai, quanto da mãe e quanto a outra testemunha. Essa menina estava lá. Aí nós vamos ver que as folhas 57, o Alessandro Aparecido Inácio Cardoso, que foi ouvido no dia 24 de outubro de 2017, disse o seguinte, que é amigo de Leonardo, na data dos fatos estava na porta da casa da avó de Leonardo, que fica ao lado da casa de Leonardo. No pátio da casa de Leonardo estavam, olha só, Leonardo, os pais dele e a prima Kesman. Viu quando Mateus passou na frente da casa de Leonardo, portando um revólver na mão à amostra.
Momentos depois, o declarante viu que Alex, Genilson e Simonei chegaram no portão da casa de Leonardo. Alex apontou o revólver e começou a atirar na direção de Leonardo. Leonardo e os outros correram para o fundo da casa. Viu Alex, Genilson e Simonei entraram na residência de Leonardo. Ouviu mais tiros. Também correu do local. Conhece todos os citados lá do bairro, no Bournemouth. Não sei por que os autores queriam matar o Leonardo. Isso ele falou na delegacia. E quando ele foi ouvido em juízo, os senhores e as senhoras ouviram ele dando depoimento. Só para relembrar, ele disse o seguinte: que não viu a cara de ninguém, que estava conversando com seus amigos e deu uns barulhos de tiro, que correu e se escondeu com medo de levar um tiro, que viu os vultos das pessoas encapuzadas. Pessoas encapuzadas. Se estavam encapuzadas, como é que Leonardo, Claudemir, Margarete, Wellington pôde vê-los? Esperou parar os barulhos dos tiros e correu para casa, que estava na casa do lado da avó de Leandro, de Leonardo, que conhece Leonardo e os acusados, que estavam conversando, viu os vultos e ouviu o barulho dos tiros de dois disparos, e que quando olhou estavam encapuzados. Não reparou quem estava na casa de Leonardo. Antes ele sabia que estava Leonardo, a mãe do Leonardo, o pai do Leonardo e a Kézia. Viu que os vultos, e quando ouviu os tiros, correu e se escondeu atrás das árvores, que não lembra de ter visto Mateus armado. Não lembra de ter visto Mateus armado. Que não deu nenhum documento na delegacia antes de assinar, que assinou apenas o termo de depoimento, e não viu quem estava com arma e nem quem atirou. Então, excelências, é lógico que o interesse do Ministério Público é manter, até por uma questão de princípio de trabalho, manter a ideia de que o motivo, a razão de toda a situação foi aquele desentendimento anterior em que as testemunhas, pai, mãe, irmãos e amigos, vizinhos, criaram, muito bem lembrado pelo doutor Marco Antônio, não que eles estivessem mentindo, mas a realidade, vossas excelências já viram. Uma testemunha que vai lá e diz, conta uma história toda que fecha com a história montada pela suposta vítima. De repente, ela passa a dizer exatamente o contrário. Aqui até ela diz que estavam encapuzados. Aí vem um detalhe, excelência. Nós vamos condenar o Mateus. Vamos. Mas onde está a certeza? Porque dúvida maior que essa não precisa. Não que nós viemos aqui apenas para colocar dúvidas. Nós viemos aqui para esclarecer os senhores e as senhoras, para que possam decidir com equilíbrio. Não apenas no afã que o promotor falou e que disse que a culpa foi do Leonardo,
do Leonardo, do Mateus, de ter tido aquele desentendimento anterior com o Leonardo. O que nós queremos aqui, excelências, é que seja feita justiça. E se os meninos foram lá e atiraram contra a casa do Leonardo, não existe prova nenhuma que o Mateus passou revólver ou ele teria mandado ou induzido alguém a ir lá fazer os disparos que fizeram. Portanto, excelências, sem ser repetitivo, só apenas eu fiz questão de, e agradeci até que o doutor pediu a réplica, para eu poder mostrar aos senhores que essa dúvida, ela só cresce. E na dúvida, nós temos o princípio, na dúvida se absolve. E a dúvida concreta. E é isso que a defesa pede. E obrigado pela atenção. E o meu abençoado aqui me deixou na mão. Nós vamos chegar em casa, vamos conversar. Nós vamos chegar em casa e vai ver. Vai ver. Trocar por outro. Doutor, fica à vontade. Valeu, doutor Luiz. Obrigado, doutor Osmar. Gostaria de renovar então as minhas saudações e, senhoras e senhores, prometo também não ser repetitivo e breve na explanação. Mais uma vez, eu repito, doutor Argenta, parabéns pela sua explanação, e isso eu falei logo no início da sua saudação, pelo seu espetacular trabalho de manter uma fundamentação de uma acusação. Disse também o quanto é difícil para a acusação manter o que existe aqui dentro. Tanto é verdade que o nobre, o ilustríssimo promotor veio para réplica. Ou seja, trazer uma outra dúvida para vossas excelências. Ou seja, como falou o doutor Osmar Macedo, a defesa não está aqui para trazer dúvidas. A defesa está aqui para apontar o que de fato aconteceu. É o que está aqui nos autos. Exclusivamente com relação ao Alex, só vou falar exclusivamente com relação ao Alex. A busca da verdade real dos fatos. Concordo plenamente com o doutor Argenta. Nunca chegaremos a ela, nem mesmo os envolvidos, que para o Leonardo é uma verdade real e para os demais acusados é outra verdade. Nunca. O que se tem é a proximidade de uma possível verdade. E quando eu falo isso, eu quero dizer que, e afirmar que, em momento algum, eu não coaduno com o depoimento prestado na primeira fase do Tribunal do Júri, quando o Alex prestou depoimento em juízo. Ele estava assistido pela Defensoria Pública. Ele disse que ele não estava em Chapecó, mas a incumbência é da defesa em provar que ele não estava aqui, ou dele trazer subsídios aos autos que ele não estava aqui, e também na acusação provar que ele estava aqui. Mas eu disse anteriormente que eu não coadunaria com essa tese levantada por ele, porque não dando descredibilidade aos depoimentos e aos informantes, não dizendo que eles estão mentindo, mas foram uníssonos em alguns depoimentos em dizer que teria sido Leonardo, ou o Alex, o autor do disparo. A tese que eu levantei a vocês é que aqui na denúncia, tentativa de homicídio qualificada com
o artigo 244B do ECA, que seria corrupção de menores. Até a defesa discorda diametralmente do que foi apontado pelo promotor de justiça, porque de acordo com outros depoimentos, e até mesmo o próprio doutor Argenta coloca que se o Claudemir teria vindo em direção a Alex atendendo o chamado, e o que ele fez? Ele atirou por cima. Ora, se houvesse intenção, que é essa a situação que é colocada pela defesa, se houvesse intenção clara de matar o Leonardo, atira de quem está na frente e vai indo. Não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. O laudo pericial, tanto apontado pelo doutor Jonathan Maier, colorido para vocês, o doutor apontou aqui no telão também, entende? Não há condições nenhuma de um tiro daqueles ter acertado o braço do rapaz. Não há. Por que eu falo isso? Um tiro no teto, o outro tiro a 1,28 m, o rapaz tem 1,70 m, um pouquinho mais, e o outro tiro totalmente, que provavelmente esse da moça, no meu ponto de vista, teria sido o mesmo que a transfixiou a porta de vidro. Uns falam em 6 disparos do Alex, outros falam que um terceiro toma a arma do Alex e adentra a residência atirando. Ora, novamente eu repito, quando perguntado ao Leonardo se ele teria certeza absoluta que o disparo que atingiu ele foi do Alex, ele respondeu para nós hoje claramente: não tenho certeza. Não sou eu então que estou trazendo a dúvida a vossas excelências. Quem trouxe a dúvida foi a vítima. E de forma alguma eu devo condenar na dúvida, porque se a própria vítima não aponta o Alex como autor do disparo que teria, em tese, atingido seu braço, eu não posso imputar a ele uma tentativa de homicídio. Muito menos até quando eu peço a desclassificação por questão processual. Se ele não tem certeza, é absorção. Ou no máximo disparo de arma de fogo. No máximo. Porque ficou claro, até mesmo através da própria explanação do promotor de justiça, não houve intenção direta. Não houve. A expressão usada pelo promotor teria que entrar dentro da cabeça do Genilson, da cabeça do Alex, da cabeça do Matheus. Ah, não, pelo contexto processual. O contexto processual não me diz isso. O contexto processual me diz que os primeiros relatos, até mesmo no boletim de ocorrência formalizado ali pela PM, pela Polícia Militar, que foi a primeira que chegou aos fatos, fala que os tiros foram em direção à residência. Ou seja, os primeiros disparos eu posso falar então, foi o Alex que atirou na residência. Não há como imputar, mesmo uma tentativa branca ou cruenta, enfim, não há. Porque o alvo não era nem o Claudemir, muito menos o Leonardo. Muito menos o Leonardo. Veja que em certo momento, nos depoimentos, o seu Claudemir, o pessoal relata que estavam na frente da residência. Então teria mais pessoas, que se ele tivesse intenção mesmo de atirar em alguém,
alguma dessas pessoas provavelmente seria baleada, porque assim, efetua um disparo pro lado de cima, pro alto, as pessoas saem tipo barata tonta, correndo, todo mundo assustado. Pô, pô. Não tem lógica, entende? Não, com devido respeito ao promotor de justiça, mas infelizmente aqui a situação de tentativa de homicídio qualificada ainda com relação ao Alex, essa não pegou. Ânimos necandi. Dentro do direito penal existe algumas situações para esclarecer o que é o ânimos necandi. Eu até mesmo na denúncia, em algumas situações, há alguns promotores que dizem ou colocam entre parênteses essa situação. Ânimos necandi ou intenção de morte, salvo engano, o melhor julgamento, não, está aqui, manifesto ânimos necandi, tá? Mas não existe esse manifesto ânimos necandi. É intenção de matar, não há, porque aquele momento nós não temos certeza absoluta também que o alvo seria o Leonardo apenas. Se a discussão inicial foi com ele, mas toda a família depois se retirou de lá, porque segundo relatos matariam os outros da família, então o alvo não era o Leonardo, poderia ser qualquer um, Dona Margareta, o seu Claudemir, enfim, quem estava ali. Isso sim é intenção, esse é o ânimos necandi, essa é a vontade, eu quero chegar para matar alguém da família para mim me vingar. Não foi isso que aconteceu. E aqui não caberia também nem o ânimos laudente, ou seria a intenção de lesionar. Por isso que eu peço a desclassificação, sim, para lesão corporal de natureza leve, tá? Lesão corporal de natureza leve, e eu me embaso isso no laudo pericial, que eu já apontei a vocês, e o próprio promotor mostrou em cima. Só que o que o promotor ele se apegou mais aqui? Relata que foi atingido por projétil de arma de fogo. Ele relatou ao médico, o médico transcreveu, né? Foi procedido o exame solicitado na pessoa acima mencionada e observamos escoriações em braço direito. No item 2, instrumento pérfuro contundente. Para mim não ficou claro. Eu divirjo da posição do Ministério Público. Não ficou claro que foi exclusivamente com relação ao suposto disparo, tá? Porque aqui correu, aqui pulou muro, aqui teve várias situações, não só ele, mas o pessoal da família também. Só que quando se pergunta no item 5, como eu falei anteriormente, houve perigo de vida? O médico responde que não. Aqui mesmo ele respondeu já 4 ou 5 vezes que eu falo. Chamou o corpo do bombeiro, chamou a ambulância, alguma coisa, foi ao hospital. Não. Ora, se o autor, o Alex, ele não teve intenção de atirar para matar o Leonardo, a intenção dele era alvejar a casa, e supostamente tenha acontecido de ser alvejado, mas ele não confirma que foi alvejado pelos disparos do Alex. Então não há como sustentar essa situação da tentativa de homicídio qualificada com relação ao Alex. Com relação à questão da corrupção de menores,
Mais uma vez eu volto a dizer: o menor não tem prova nos autos de ele ter sido convidado por alguém para ir até lá. Ninguém disse que pegou Simonei e trouxe até a frente da residência. Ora, se estavam lá todos reunidos na frente da casa do Mateus, e, de acordo com o que tem aqui, o Alex e o Givanilson foram, e o menor foi junto até a frente da residência, mas a própria testemunha, a própria vítima, afirma aqui nos depoimentos que o menino ficou paradinho. Ora, fui por curioso. E de mais a mais, como foi dito no início, na primeira parte aqui do júri, segundo as informações ou até alguns depoimentos, eles seriam o dono do Borman. Mais uma vez, isso vem a favor da defesa, porque se isso fosse verdade, e o Alex tivesse mesmo a intenção de ceifar a vida do Leonardo, é com certeza absoluta, numa distância de 3 a 4 metros, ele iria acertar, mesmo que não fosse um órgão vital, mas ele iria acertar no mínimo 1 ou 2 disparos, transfixando ou a munição ficando no corpo da pessoa. Isso é certeza absoluta. Agora, quando eu não tenho intenção na mira, tiro do meu alvo, não há ânimos necandi, não há intenção de matar. Também não vou me estender muito, porque eu sei que todos estão cansados. Foi um dia longo hoje, cansativo, repetitivo em muitas situações. É como eu falei no início, esse processo aqui ele não precisaria ter 1.800 e poucas páginas como ele tem. Eu penso que se não tivesse algumas peculiaridades aí lá anteriormente na briga do som, aí depois traz uma coisa, traz outra, tentando imputar aos demais esse fato, teria se resolvido de uma forma menos trabalhosa e principalmente menos cansativo, principalmente aos senhores jurados que ficam aqui praticamente 10, 12 horas ouvindo, apenas ouvindo. Então, para mim encerrar minha parte, com relação à questão da quesitação, exclusivamente com relação ao Alex, tá? No dia 12 de outubro, quando for fazer o primeiro quesito, a primeira série de quesitos relacionadas ao réu Alex Rosa Jablonski, tá? A imputação do homicídio tentado. Materialidade: no dia 12 de outubro de 2017, por volta das 20 horas, na residência situada na rua Vitório Marca, número 175, distrito Marechal Bormann, em Chapecó, foram feitos disparos em direção à vítima Leonardo Bezek, que resultou as lesões descritas no laudo de folha 78. A materialidade eu falei anteriormente, com relação ao Alex, não há divergência. Porque eu mesmo aqui estou falando que ele alvejou a residência. Claro, vossas excelências são os juízes que irão julgar, tá? Mas, por lógica, o voto é sim. A autoria: o acusado Alex Rosa concorreu para o fato efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima. Eu falei anteriormente e repito, não é contra a vítima, contra a residência. Mas digamos que, não confirmado por ele, pela vítima, mas digamos que teria sido o disparo dele que acertou o braço, sim. Quesito 3, é um quesito genérico. O jurado absolve o acusado. É como eu falei anteriormente, vossas excelências, não têm que fundamentar nada em vossas decisões. O voto é de acordo com a vossa consciência. Aqui, se vocês votarem sim,
vocês estarão absolvendo o acusado Alex Rosa. E não seguem em frente. Absolvido. Caso vocês entendam pela não absolvição, o quarto quesito vai falar exclusivamente da tentativa. Tá? Ao efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima, o acusado Alex Rosa iniciou a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão de a vítima não ter sido atingida em região vital e ter sido abrigada no interior da sua residência. Veja que ele não se abrigou no interior da residência totalmente. Pulou para fora. E aqui não houve a intenção. Tá? Então aqui vocês vão voltar não. Ele não teve a intenção. Desclassifica aqui para lesão corporal de natureza leve. E quem resolve a dosimetria de pena e tudo é o magistrado togado. É como eu disse a vocês, a absolvição sempre eu irei pedir ao meu cliente. Tá? Mas se vocês entenderem pela não absolvição, mas a desclassificação para lesão corporal de natureza leve. Não entendo também a questão da qualificadora, tá? Não vou bater muito nesse assunto porque os colegas já explicitaram, esmiuçaram a questão do inciso 4 da qualificadora colocada pela acusação, tá? O fato foi praticado por meio do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi surpreendida com disparos em sua residência, onde estava com seus familiares, sendo atacada de inopino, desprevenida, desarmada. Não estava desprevenida, de forma alguma. Porque segundo eles já tinham visto o Mateus armado. Ora, se o Alex vem até a frente da residência, o menino já não vai atendê-lo por quê? Alguma coisa sendo errado. Então não há surpresa, não há recurso que dificultou aqui a defesa da vítima de forma alguma. Tá? E com relação aos demais aqui, os outros réus, e depois vai ter a questão da corrupção de menores, também que será questionado lá na quarta série dos quesitos, tá? Eu vou direto no assunto aqui, que seria no segundo quesito: o jurado absolve o acusado? Sim, porque não há prova nos autos que houve um convite ou alguma coisa nesse sentido para que o menor fosse junto com eles. Não houve. Ninguém conseguiu êxito em provar essa situação. Então, senhoras e senhores, gostaria de agradecer pela atenção, pedir desculpa se fui repetitivo, mas muitas vezes, quando você vem para a tréplica, você vai ter que rebater o que você falou anteriormente. E aqui eu peço encarecidamente pela absolvição do Alex Rosa Jamboschi, e não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, então pela desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal de natureza leve. Obrigado pela atenção. Eu abro mão do restante do meu tempo, Excelência. Só por curiosidade, quanto tempo já foi falado pelas duas defesas anteriores? 37 minutos. 37, então teria 30 minutos. Isso.